Recentemente eu assisti a uma excelente aula inaugural do Guilherme de Carvalho de alguma turma nova do Labri. Então eu assisti a exposição dele sobre uns conceitos do Francis Schaeffer de forma e tal. Eu vou deixar até aqui linkado para quem quiser assistir, mas assim, foi absurdo, a minha mente explodiu assistindo a essa aula. É realmente muito bom, é muito bom ouvir o Guilherme de Carvalho falando. E eu comecei a pensar sobre essas questões da cultura, o que me levou a esse livro que a gente vai discutir aqui hoje, mas eu não me lembro exatamente como me levou a esse livro. Eu não sei se eu vi em algum comentário dessa aula ou se eu fui pesquisar algum livro que o Guilherme referencia nessa aula e aí eu cheguei nesse livro aqui. Mas fato é que no fim das contas eu cheguei a esse livro que a gente vai discutir hoje e que tem tudo a ver com aquilo que o Guilherme de Carvalho costuma fazer, o trabalho dele, com esse trabalho específico, essa pequena aula experimental, inicial de algum curso dele. E tem tudo a ver também com um livro que eu li ano passado, excelente. E o livro que eu li ano passado e comentei aqui numa resenha que pra mim é uma das minhas resenhas preferidas aqui do canal, foi o A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Esse livro aqui fala sobre arte, tem vários assuntos misturados aqui, mas ele também busca falar na parte final a respeito da relação do cristão com as artes e onde que nós perdemos, principalmente no âmbito protestante norte-americano, e a gente bebeu muito desse protestantismo norte-americano, como que a gente perdeu toda essa riqueza cultural que a igreja construiu ao longo de séculos e séculos. Então, esse é um tema que muito me atrai. Eu já tinha lido esse livro, que é muito bom. Fica aí a recomendação da resenha. E eu queria ir atrás de outras coisas, quero ler ainda outras coisas do Huckmarker, mas olhando para esse livro que a gente vai comentar hoje, através desse amontoado de referências que me fez chegar até ele, eu fiquei interessada. E aqui a gente tá falando de um livro do Frank Schaeffer, que é filho do Francis Schaeffer, e esse livro é o Viciados em Mediocridade, Cristianismo Contemporâneo e as Artes. Aqui a gente tem um livro que tem uma proposta muito interessante, tem um desenvolvimento de que eu não gostei, mas ao mesmo tempo coloca alguns assuntos que eu acho tão relevantes que me fez fazer essa resenha aqui pra gente discutir os temas que não são o mais bem trabalhados. Eu ainda quero encontrar um livro que trabalhe essa temática, os temas que são expostos aqui, que seja um bom livro, que desenvolva bem. Não é o caso aqui, mas mesmo não sendo o caso, eu acho que é muito útil a gente conversar sobre o assunto que esse livro trata. Esse livro é uma espécie de panfleto, é um livro curto que desenvolve pouca coisa e parece ser um pouco um desabafo do autor. Parece que o autor quer expor de uma maneira meio cartunesca, meio assim, cômica às vezes. Muitas das coisas que estão aqui eu não concordo. E muitas coisas, às vezes eu concordo, mas a maneira como foi apresentada, maneira meio satirizadora, eu não gostei. Mas para quem gosta desse estilo de escrita, já saiba, já entre nesse livro lendo e sabendo que não vai encontrar um desenvolvimento de ideias. Não é como o Huckmarker faz aqui nesse livro, que ele expõe, ele desenvolve, ele coloca a tese dele e depois ele vem com os argumentos bem construídos para explicar essa tese. Aqui a gente não tem muito isso, é uma coisa meio jogada, porque parece mesmo um panfleto, uma coisa só para expor as ideias dele. E aqui a gente está falando sobre a relação do cristão na contemporaneidade com as artes. Esse aqui é um manifesto que vai tentar falar contrariamente à maneira como nós temos lidado com as artes, a cultura no geral, o cristianismo contemporâneo, como o cristianismo contemporâneo vê essas formas artísticas. Aqui ele está falando de arte desde aquelas grandes obras artísticas, então a gente ir a um museu e ver as grandes obras, mas ele também tá falando das nossas escolhas mais diárias e mais banais. Então, que filme a gente vai assistir para relaxar, o que a gente coloca dentro da nossa casa, a disposição da nossa casa,
essas coisas menores que compõem a cultura da nossa vida. Cultura, gente, vem daquela ideia de cultivar, né? A origem da palavra cultura. Então, cultura é aquilo que a gente cultiva no nosso dia a dia, que se torna tão intrínseco a nós. E aqui ele tá querendo falar sobre essa arte maior, mas ele tá querendo falar sobre a implementação de boa arte nas questões mais pequenas da nossa vida. E ele começa fazendo uma defesa da produção e do consumo de arte. Acho que principalmente porque o que ele vai levantar depois é que existem dois grupos de cristãos, aqueles que renegam a arte, consideram a arte algo ruim, e há aqueles cristãos que simplesmente ignoram. E eu acho que ele está tentando se comunicar mais com esse segundo grupo, porque eu acho que ele pensa que convencer esse segundo grupo talvez seja mais fácil. Não são pessoas que consideram a arte algo ruim, mas são pessoas que consideram que com o tempo delas, elas devem fazer outra coisa, quem sabe outra coisa mais espiritualizada, e não tanto consumir ou produzir arte. Então ele está querendo falar com essas pessoas. Por isso ele começa falando sobre o papel da criatividade na vida dos seres humanos. Porque a arte, ela é uma expressão de uma capacidade nossa dada por Deus, que é a criatividade. A criatividade é uma característica muito nossa. Os outros animais, eles não têm essa capacidade criativa que nós temos. Então ele vai dar a origem dessa característica nossa a um atributo de Deus. A origem seria um atributo que Deus comunicou a nós, a capacidade de criar a partir daquilo que ele nos deu como recurso. Então, fazer esse papel de sermos seres criativos no mundo, primeiro que todos nós somos criativos, tá? Não existem pessoas que não têm criatividade, todos nós criamos. Quando a gente se vê diante de um problema, de alguma questão, por exemplo, no trabalho, você tá mexendo no computador, tem que entregar não sei o quê, não consegue fazer a entrega daquele documento, e aí você tá chegando no horário final do seu trabalho, você às vezes encontra soluções diferentes, particulares. Por quê? Porque você exercitou a criatividade que há em você. A nossa capacidade de resolver conflitos, de resolver demandas, necessidades que algum familiar nosso tem, uma mãe que resolve necessidades dos filhos, às vezes ali usando de recursos poucos, parcos. Isso tudo demonstra que nós todos temos criatividade, todos somos capazes de criar, de resolver conflitos a partir do nosso raciocínio, de criar coisas novas. Então, todos nós temos essa característica que foi dada por Deus. E fazer uso dessa característica de maneira direta e de maneira intencional seria, então, uma maneira de nós sermos gratos e de nós também usufruirmos de tudo que Deus quer que nós usufruamos. Se Deus nos deu essa capacidade criativa, é porque é para nós usarmos essa capacidade. Foi isso que nos trouxe até aqui, né? Nós criamos a agricultura, nós domesticamos animais, nós construímos prédios para viver, e para além de todos os pontos negativos para qual essas evoluções nos levaram, também há muitos pontos positivos que advêm desse atributo comunicável de Deus. Aí ele passa para falar um pouquinho sobre a igreja e como a igreja se comporta diante das artes no tempo de hoje. Primeiro ele vai dar um pequeno, mas bem pequeno mesmo, bem breve, histórico da relação da igreja com as artes, para falar pra gente, para tentar mostrar para quem talvez não conheça um pouco sobre a história da igreja, nem sobre arte no geral, que a igreja sempre esteve atrelada e sempre incentivou os movimentos artísticos. Então, essa separação entre arte e igreja, arte e religião, ela é muito nova mesmo. Desde sempre, a igreja como instituição, né, as igrejas como instituição, tanto no Oriente quanto no Ocidente, foram fontes de influência e também foram propagadoras das artes, porque muitos grandes artistas foram sustentados pela igreja, tiveram grandes encomendas por parte de igrejas. Então, a gente sempre teve uma relação íntima com as artes. Nesse sentido, eu vou recomendar, se você quiser ler esse livro aqui, leia junto, antes ou depois, logo antes ou logo depois, esse livro aqui do Huckmark, porque ele vai falar um pouquinho sobre
a Reforma Protestante e como os países da Reforma lidaram com a questão das artes. Porque a gente também tem uma relação muito simplista sendo estabelecida. A ideia de que veio a Reforma Protestante, não existe mais artista nenhum. Muito pelo contrário. Quando você vai ver países como a Holanda e as naturezas mortas que foram constantemente, fortemente pintadas no período da Reforma, você vê que não é bem assim. A gente tem o próprio caso do Rembrandt, né? O Rembrandt, ele tem origem no protestantismo. Ele era um cara que viveu no auge do protestantismo, onde ele nasceu, e ainda assim foi um grande pintor. Pintou, inclusive, obras artísticas com referências bíblicas, né? Cenas bíblicas. A gente tem a Tempestade no Mar da Galileia, vou tentar deixar aqui. A Tempestade no Mar da Galileia. Você tem o Retorno do Filho Pródigo também, se eu não me engano é do Rembrandt. Então, não é bem assim. A gente teve alguns movimentos que eram iconoclastas, mas mesmo assim, fazer essa transposição de um fato para outro, como se fossem as duas coisas iguais, tipo, os reformadores tal e tal eram iconoclastas para a Reforma Protestante era anti-arte, são duas coisas um pouco diferentes, né? Não dá pra gente fazer esse tipo de transposição dessa forma. Enfim, voltando para o livro que a gente está discutindo aqui hoje, o Frank vai falar sobre os pontos cegos na história da igreja. Então ele vai dizer aquilo que é óbvio, que a gente conhece, todo cristão sabe, que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós ainda não estamos em corpos glorificados, nós ainda falhamos, e a igreja, apesar de ser triunfante, vai ser triunfante, ainda carrega algumas feridas, algumas marcas, alguns erros que advêm do pecado dos homens. Ao longo da história da igreja, muitos erros aconteceram. Normalmente essas seitas, elas focalizam numa perfeição das igrejas, e isso não é viável, não faz sentido historicamente, é mentiroso. Então toda a igreja que fala que ela é infalível, ela veio para trazer a verdade, enquanto que as outras igrejas estão atoladas na mentira. Há muitas seitas que pregam isso é mentira. Qualquer igreja saudável e verdadeira vai admitir que houve sim ao longo da história erros muito profundos, erros às vezes muito graves. E o Frank vai falar isso aqui para dizer que o nosso ponto cego hoje, assim como ao longo da história da igreja a gente teve vários pontos cegos, vários erros, o nosso erro hoje é ou demonizar ou ignorar as artes. Então, o cristão já foi senhor sobre a cultura. Mesmo que quando nós olhamos para trás, a gente não tá querendo dizer de maneira simplista que aquelas sociedades em que a arte ela era produzida por cristãos ou ela tinha forte influência cultural cristã, que necessariamente aqueles povos eram povos redimidos. Na verdade, a gente não está dizendo nada disso. Existiam sim proveitos dos temas bíblicos, às vezes por parte de pintores que não tinham nada de cristãos, não tinham uma vida cristã. Às vezes igrejas que estavam completamente apartadas do cristianismo verdadeiro produziram boa arte cristã ou pagaram grandes pintores, escultores para produzir boa arte cristã. Então, uma coisa não está ligada à outra. A gente não está dizendo aqui que essas sociedades em que o cristianismo dominava a cultura eram sociedades genuinamente cristãs. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós já tivemos o senhorio sobre isso e poderíamos falar às pessoas por meio da arte, coisa que pouco acontece nos tempos de hoje. Parece que a arte cristã ela é produzida só para quem é cristão. Parece que os livros cristãos eles são produzidos para quem é cristão. Os filmes cristãos, se a gente vai ver, eles são todos produzidos para quem já é cristão. Então, a gente não tem uma forma ativa de trabalhar na sociedade, que é o que o Frank vai falar. Quando o cristão sai da produção artística, do âmbito artístico, ele perde uma capacidade de atuação que ele teria com muito mais ênfase na sociedade do que se ele se eximir das artes. A gente tá, querendo ou não, voltando a uma redoma, se isolando do mundo, porque aquilo que poderia ser uma forma de comunicar a fé está sendo renegado. Aí o Frank vai tentar dar inúmeras razões, motivos pelos quais ele acha que isso acontece, e aí eu elenquei alguns aqui pra gente conversar. Primeiro ele vai falar sobre a necessidade do conforto. Então, assim, ele tá
nos Estados Unidos, a terra do conforto em que todo mundo tem acesso a tudo, né? Então ele tá falando nesse ambiente que ele tá falando sobre a nossa necessidade de conforto, especialmente o conforto que os cristãos buscam. Então ele vai dizer que o cristianismo hoje, ele é um cristianismo fraco, porque os cristãos estão voltados aos seus próprios prazeres e ao seu próprio conforto. Eles não querem nada que seja desconfortável. E nesse sentido a gente quer entrar na cultura de maneira confortável, a não mudar nada. Isso, querendo ou não, toca em como a arte no geral se encontra. O Frank aqui não vai fazer só uma crítica à maneira, claro que esse é o foco, mas a maneira como o cristão consome arte. Mas ele vai fazer também uma crítica à arte no geral, uma crítica à arte secular, que também caiu muito de qualidade, muito mesmo. Se você para observar as músicas mais tocadas no Spotify, a gente vê o quanto que, assim, a arte secular no geral, os filmes, as músicas, a literatura contemporânea, tudo caiu muito de qualidade. A gente tem muita produção ruim, muito ruim mesmo. Então o que ele está dizendo aqui é que em vez de o cristão buscar mudar essa realidade, trazendo boa arte, produzindo boa arte, consumindo boa arte, o cristão está escolhendo se eximir disso, em nome de ter um conforto, de não ir contra a maré, de poder viver a vida dele tranquilinho, sem caçar nenhuma confusão, nenhuma polêmica. Então a nossa necessidade de conforto seria uma das causas dessa crise na cultura, especialmente no âmbito cristão. Outra razão pela qual a gente está numa derrocada intelectual e cultural nas últimas décadas seria o utilitarismo. Então ele vai dizer que o utilitarismo ele entrou na sociedade como um todo. Nas mais diferentes vertentes políticas há o senhorio do utilitarismo. Dentro do âmbito mais secular há a ideia do utilitarismo tomando conta. E no cristianismo, nas igrejas, dentro do ambiente de igreja, isso também está acontecendo, segundo Frank. Então ele vai fazer uma defesa do inútil, né? Uma espécie de defesa do inútil. E aí ele cita o Huckmark, que é o autor aqui desse livro que eu já mencionei para vocês, o A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. E ele vai citar um livro do Huckmark que se chama A Arte Não Precisa de Justificativa. Inclusive, eu acho que esse vai ser o meu próximo livro do Huckmark lido. Mas enfim, ele vai tentar fazer essa defesa do inútil, daquilo que não tem uma relação mercadológica direta, que não vai produzir diretamente. E para mostrar um pouquinho da ideia dele, eu vou ler um trecho que está lá na página 23, que diz o seguinte: poderíamos viver em um mundo plano e sem qualquer interesse, que tivesse um mínimo de ingredientes cinzas para dar suporte à vida. Uma vida cuja diversidade fosse suficiente apenas para proporcionar uma existência mínima. Ao contrário, vivemos em uma explosão pródiga em diversidade e beleza. Vivemos em um mundo repleto de beleza inútil. Milhões de espécies e indivíduos de infinita variedade, infinitos talentos e incontáveis habilidades. E isso somente no nosso planeta. Quando olhamos para o céu e observamos a complexidade de riquezas no espaço, a mente se espanta diante da criatividade de Deus. Eu pensei até na questão da comida, né? Deus poderia ter feito um alimento, somente um alimento, que tivesse todos os nutrientes e a gente comeria só aquele alimento. Mas não, nós temos uma riqueza tão grande de alimentos, de variações do mesmo alimento. Se a gente for olhar, por exemplo, para o milho, apesar de hoje em dia o milho só existir, esse milho aí transgênico, que é o mesmo milho, mas se a gente for olhar para o milho, tem tantas variações de milho, tantas cores diferentes. Se a gente for olhar para a abóbora, existem várias abóboras. Enfim, existem várias espécimes do mesmo alimento e existe também vários alimentos no mundo. E isso não tinha necessidade de existir. Se nosso objetivo seria unicamente o utilitário de nos nutrir, a gente poderia ter um alimento só que nos nutriria. Mas não, nós temos vários alimentos, nós podemos produzir várias receitas diferentes. Se a gente for para países diferentes, a gente tem culinárias completamente distintas. E tudo isso tem a ver com a capacidade criativa de Deus e aquilo que Ele entregou nas nossas mãos para a gente fazer também, para a gente também criar a partir daquilo.
Então, nesse sentido, essa visão utilitária, ela vai contra aquilo que é o nosso mandato cultural, né, que Deus instituiu para que nós fizéssemos sobre a terra, cultivar a terra. Vai contra, se a gente pensa nessa visão puramente utilitária. E ele vai inserir esse utilitarismo na igreja falando sobre o quanto que todas as tarefas da igreja ou todas as tarefas de um líder cristão ou até dos membros em algumas instituições religiosas precisa estar voltado, e as pessoas estão o tempo inteiro de olho para ver se está voltado mesmo, precisa estar voltado ao trabalho missionário, por exemplo, ao trabalho do cultivo da igreja. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado com o que ele está falando. Ele não está querendo dizer que a gente não tem que fazer trabalhos relacionados a missões ou relacionados ao cultivo da vida na igreja. E também a gente não está querendo dizer aqui que as tarefas relacionadas à arte, à cultura, o consumo e a propagação de arte, de boa arte, também não vão ter um valor, por exemplo, missionário, também não tem uma capacidade missionária. É lógico que pode ter. Mas a gente está tendo uma visão de fazer as coisas em nome do resultado. Primeiro que isso, e aí é uma opinião minha, não está aqui no livro, isso não se relaciona bem com a própria soberania de Deus. Se a gente acha que tudo que a gente tem que fazer tem que gerar um resultado, a gente está focando muito na nossa capacidade de fazer, né? Na nossa capacidade de produzir, na nossa capacidade de gerar resultados. E as coisas não são bem assim. Aqui ele também vai comentar um pouco sobre os slogans das igrejas. E aí eu lembrei disso aqui. Ele fala sobre slogans e o quanto que a arte das igrejas está simplista, feia e, assim, não é uma boa produção artística. E aí ele fala sobre os slogans nos carros nos Estados Unidos. Isso me lembrou essa camiseta que eu acho que foi idealizada pelo André Valadão. Essa camiseta escrito fé. E não era só camiseta. Houve um tempo aí em que se tornou um boom essa logo escrito fé, tanto em capinhas de celular ou em adesivos no carro. E assim, gente, como assim? Na última parte desse livro, ele vai responder algumas perguntas. Vai ser um bate-volta, assim, tipo uma entrevista. E entre as perguntas, lá na página 96, há uma menção à questão do poderio de compra. Então a pessoa pergunta para ele onde a economia entra nessa história. Seria a apreciação do belo um privilégio somente dos ricos? Isso me lembrou, gente, a resposta dele, um evento que aconteceu e que apareceu na minha rede social e que me fez pensar na derrocada da cultura e o quão democrática essa derrocada da cultura é. Um tempo atrás, acho que foi ano passado, a filha da Ticiane Pinheiros com o Roberto Justus fez aniversário de 15 anos e apareceu pra mim um vídeo da festa dela dançando e cantando na festa. E assim, gente, eu fiquei muito em choque porque a gente tá falando de uma família riquíssima, a família Justus, uma família riquíssima, faz parte da elite do nosso país. E as músicas que tocaram na festa de 15 anos dessa menina são, assim, absurdas, são, assim, horríveis. Tanto horríveis do ponto de vista moral, quanto horríveis também do ponto de vista artístico, coisas muito mal feitas, coisas muito feias, sabe? Então, essa apreciação do belo, ela definitivamente não está mais relacionada necessariamente com o poder de compra, com a condição financeira. É só a gente parar para pensar nessas grandes influenciadoras, nessas pessoas que têm muita grana, nessas famílias aí que têm muito dinheiro. Hoje nós temos muito acesso a elas, né? As famílias mais ricas do Brasil, a gente não tinha acesso à vida delas antes da internet. Mas hoje em dia, todas as menininhas que vêm dessas famílias super ricas são blogueiras na internet. E quando a gente vai ver a vida dessas pessoas, as festas e as músicas que tocam e os livros que leem, quando leem alguma coisa, a gente fica preocupado, porque houve um tempo em que a elite econômica do nosso país era também uma elite intelectual e cultural, consumia boa cultura, mas hoje em dia essa não é definitivamente a realidade, né? Então, a resposta que o Frank Schaeffer vai dar aqui é basicamente de que muitas vezes, para você ter um refinamento cultural, a família
precisa muito mais excluir coisas do que comprar coisas. Às vezes você pensa assim, não, para que a minha família tenha uma cultura mais elevada, um acesso à cultura mais elevada, eu preciso comprar milhares de livros, preciso comprar milhares de quadros e colocar na minha casa. E tudo isso é muito bom, tá? Inclusive na minha casa tem muitos livros e muitos quadros. Mas você pensa que você precisa consumir mais. E às vezes você precisa tirar aquilo que é ruim da casa e não consumir mais. Às vezes você precisa dar um limpa nesses livros de baixa qualidade que a sua filha adolescente está lendo, dar uma folheada e ver o tipo de linguajar dos livros, o quanto que o linguajar tá simplista, feio e às vezes até imoral. Às vezes você precisa tirar isso da sua casa. Às vezes você precisa tirar a televisão da sala de estar, tirar a televisão da cozinha, que tem gente que tem até televisão na cozinha para quando vai comer assistindo. Às vezes você precisa tirar isso. Às vezes é muito mais limpar a sua casa de influências ruins do que necessariamente consumir de maneira rápida e instantânea bons produtos culturais. E ele vai falar também sobre aquilo que está acessível a nós. Se você vive na maior parte do Brasil, é muito acessível você ter contato com a natureza. Se você vive na cidade, você vai encontrar aí um ou outro parque. E se você vive no interior, você encontra muita natureza. Então, contemple a natureza. Em vez de passar uma tarde inteira com seus filhos dentro do quarto, no computador, jogando, assistindo coisas que você nem sabe o que é, vá ao parque. Porque isso também é consumir aquilo que há de melhor. Porque você está vendo a beleza da natureza e isso te eleva também. Coloque plantas na sua casa se você não tem condições de ter outras coisas. Às vezes só você comprar uma planta, colocar na sua casa um arranjozinho de flor, um arranjozinho com uma planta, colocar no meio da sua mesa de jantar, isso já é um ponto de beleza, um ponto de contemplação. Então não é necessariamente consumir, comprar, muito pelo contrário, às vezes é a gente retirar aquilo que tá sobrando pra gente ter mais tempo e uma visão mais limpa para ver aquilo que é realmente bom. E aí, focando na consciência sobre aquilo que a gente consome, sobre aquilo que a gente deixa entrar na vida da nossa família, na nossa vida, no nosso imaginário. Lá na página 129, ele vai dizer o seguinte para responder a uma outra pergunta. O ambiente do lar, a decoração, aquilo que você assiste ou que não assiste na TV, revistas, jornal, livros que lemos, etc., tudo deve ser escolhido com critério. Quando assistimos algo ou lemos alguma coisa, devemos discutir a respeito. Se você não tem tempo para discutir e analisar o que está lendo, assistindo, observando, não tem tempo para assistir. Para mim, isso é uma regra. Se não há tempo para discutir, não há tempo para assistir. Então, o que ele está defendendo aqui? O nosso consumo consciente. Às vezes a gente consome tanta coisa, tanto conteúdo na internet, no cinema, na televisão. A gente tá consumindo. E a gente faz tudo isso entrar na nossa cabeça cheia, mas não há reflexão alguma sobre aquilo que a gente está consumindo. Qual é o valor disso? Porque tudo isso vai se perder. Aquilo que você está assistindo no jornal, se você assiste jornal todos os dias, pensa no que você assistiu na semana anterior. Pensa, se hoje é sábado, aquilo que você assistiu no jornal no sábado anterior, no sábado passado, você lembra de alguma coisa? Daqueles eventos? Provavelmente, se não te marcou a ponto de você ruminar, pensar, questionar, levantar questões a partir daquela notícia, se isso não aconteceu, então provavelmente você não lembra mais. Esse é um grande problema da nossa geração, né? Um grande problema com a nossa relação com a internet. A gente consome muito, mas aquilo que é mais útil do que consumir, que é pensar sobre o que se consome, a gente não pensa. Então, é um convite para que a gente comece a pensar sobre aquilo que a gente consome e comecemos também a ver os reflexos de um consumo de arte ruim na nossa vida, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente escreve, nas referências que a gente tem de mundo. Esse livro, eu acho que ele é passável,
fica a minha recomendação desse livro aqui do Huckmarker. Se você não conhece muito assim desse livro, não conhece muito do autor, assista ao vídeo que existe aqui no canal sobre esse livro. Se você conhece algum livro, algum autor que trate um pouco dessa relação do cristão com a cultura, em especial do cristão na contemporaneidade com a cultura, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu estou em busca, mas realmente está difícil. Fora os títulos do Huckmarker, eu não achei mais nada de muito útil, de muito bom. Então, por favor, me recomende alguma coisa. É isso então. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.